Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Friozinho, né? Madrugada fria. Situação bem complicada aí hoje, né? Hoje nem teve o acordou se mexe, mas acordou tem que se mexer, hein? Nem sempre eu posto, mas tem que lembrar de se mexer, se movimentar aí. Tá? Sedentarismo é fator de risco aí para doença cardiovascular, hein? Não pode ficar sem se movimentar. Então acordou, se mexe, pô, sim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Andressa. Bom dia, Liv. Bom dia a todos aí, pessoal. Tô fazendo algumas lives esporádicas aí, não ainda coloquei horário especificamente para elas, porque o meu horário é muito variável, né? Mas eu tô pensando em começar a fazer mais período da manhã, da madrugada aí, talvez, comecinho da madrugada, que é onde eu tenho mais tempo, mas à noite não tenho às vezes muito tempo para não ter um horário fixo, né? Então quem for chegando aí pode mandar aí, clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha aí para os colegas, que é um assunto aí bacana que eu vou falar hoje, tá? Quem não assistir agora vai ficar gravada. Eu vou deixar eu deixo gravado aí para vocês assistirem depois. E o que a gente vai falar hoje é um assunto de conhecimento público, que todos deveriam conhecer, não só o profissional de saúde, não só nós da área da saúde, que é a emergência cardiovascular que todo mundo deveria reconhecer, tá? Então hoje você vai aprender a reconhecer os principais sintomas de uma doença cardiovascular, de situações que te expõem aí a risco, que você precisa dominar ou principalmente reconhecer para poder aí orientar o seu familiar, o seu amigo, ou se você estiver numa festa, né, em algum evento, para você saber aí, pelo menos reconhecer, para saber o que fazer com isso. Então, um tema muito importante, é um problema, não é só a doença em si, e porque às vezes ela mata, mas pode deixar sequelas as doenças cardiovasculares, né? Então, muito importante é você ter o reconhecimento delas. Então, encaminha aí através do aviãozinho para os colegas e vamos fazer essa live chegar a mais gente, mesmo que não consigam ficar no ao vivo aqui, pelo menos assistam depois, tá? E muitas vezes esses problemas cardiovasculares eles vêm associados aí eles vêm com um emblema junto, né? Que é a questão da ansiedade. Ah, eu tô com uma dor no peito, eu tô com uma palpitação. E aí fala, ah não, tranquilo, você é jovem, deve ser uma ansiedade, né? Cuidado, pode ser, pode até ser. Ansiedade e depressão são as doenças do século hoje, né? Então, mas o que impede dessa ansiedade e depressão vir associada com algum outro problema? Lembrar também que ansiedade e depressão são fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Então, não é só falar no sentido assim de fica tranquilo que é só uma ansiedade. Até porque a ansiedade não é só algo inofensivo. A ansiedade pode levar a problemas muito sérios. Então, a primeira emergência cardiovascular que eu queria falar com vocês é o infarto agudo do miocárdio, tá? Infarto agudo do miocárdio, uma doença muito comum, doença que mais mata aí no Brasil e no mundo, né? Das doenças cardiovasculares, representada aí pelo infarto, que basicamente é uma obstrução das artérias coronárias, uma obstrução das artérias ali que levam o fluxo de sangue para o coração, né? E cujos sintomas vão aparecer quando o sangue deixa de passar ali, ou seja, deixa de nutrir a musculatura cardíaca. Os sinais clássicos aí de infarto são dor no peito, geralmente é uma dor aí em aperto, uma sensação de peso, né, que para o profissional de saúde que está assistindo a live
dá aquela sensação de dor em aperto, que é o sinal de Levine. A pessoa põe a mão aqui no centro do tórax e faz aquela face de dor, se inclina para frente ali, na tentativa desesperada de fazer a dor se reverter, né? Ela pode irradiar para o braço esquerdo, mas também pode para o direito, tá? Então cuidado, não é só o lado esquerdo, não é só o lado esquerdo que faz com que a dor, a gente pense em dor de origem cardiovascular. Para a mandíbula, para as costas, para o estômago, tá? Ela vem associada aí a náuseas, falta de ar, uma sensação às vezes de morte, suor frio, sudorese, né? Então tem que tomar muito cuidado. Para o profissional de saúde, o paciente que chega assim numa emergência, o primeiro exame que ele tem que fazer, depois do exame físico e da anamnese rápida direcionada, é o eletrocardiograma, né? O eletro é o que vai fazer muitas vezes o diagnóstico ou descartar. E lembrar que se a dor é recente, é serial o eletrocardiograma, não é só fazer o eletro e pronto, está normal, vou dar alta para esse paciente. Não. Eu vou fazer o exame e jamais banalize a dor. Se o paciente persistir com dor, eu vou refazer esse exame, eu vou fazer exame de sangue, eu vou reexaminar esse paciente, tá? Principalmente pacientes aí que têm fator de risco para doença cardiovascular. Por exemplo, nós estamos no frio, né? Tá friozinho lá fora. O frio pode fazer também um espasmo das coronárias, das artérias do coração, e fazer com que as pessoas infartem mais e tenham mais dor. Paciente hipertenso, tabagista, diabético, obeso, se tiver história aí de doença cardiovascular prévia, ele mesmo ou na família, tá com colesterol aí alterado, tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho. Dor no peito, mais esses sinais que eu falei, tem que correr para o hospital. Tome muito cuidado com isso, tá? Não é só observar em casa, não, é procurar ajuda, procurar atendimento médico mesmo. Uma outra emergência que eu queria falar com vocês é o AVC, né? Acidente vascular cerebral. É uma emergência neurológica, mas está ligado aí muito ao sistema cardiovascular, ao coração, né? E aos vasos. E os sintomas, o que a gente pode observar no AVC? Boca torta, fala enrolada, né? A pessoa está falando ali de uma maneira ali incompreensível. Ela falava normal, de repente agora está falando todo enrolado. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali, né? Confusão mental, perda visual, tontura, dificuldade para andar, dificuldade de marcha, perda de força de um lado do corpo. Às vezes perde a força de um lado do corpo, ou no braço ou nas pernas, não precisa ser necessariamente os dois, tá? Isso aí a gente tem que pensar em AVC e também correr para o hospital. Mas os 3 sinais que são mais importantes aí reconhecimento é a boca torta, fala enrolada e a fraqueza em um dos lados do corpo, tá? Ou perda de força em um dos lados do corpo. Para o profissional de saúde é importante saber o quê? Que hora que se iniciou esses sintomas, né? Onde foi o início desses sintomas? Por quê? Porque o tratamento de um AVC depende também do tempo que os sintomas começaram, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Geralmente 3 horas eu posso fazer a trombólise, que é o tratamento ali na veia do AVC para dissolver o coágulo ali que obstruiu a artéria da cabeça, né? E podendo ser estendido até 4 horas e meia. Avaliar a glicemia, né? De repente hipoglicemia pode dar sinal evidente de um AVC. Às vezes a pessoa tem sinais e sintomas de AVC e vai ver só uma hipoglicemia que ela está tendo, né? Ver se o paciente não faz uso de anticoagulantes, que são aquelas medicações que afinam o sangue, né? Ver se não tem nenhuma arritmia, nenhum problema aí cardiovascular, que o coração pode ser um foco de trombo para a cabeça, né? Forma ali um trombinho, um coágulozinho ali no coração e ele vai ser ejetado para a cabeça na contração. A principal arritmia que faz isso
é a fibrilação atrial. Então, qualquer um desses sintomas, sinais, você pode estar diante de um AVC, você tem que saber cuidar. Ou, no caso profissional de saúde, ou pelo menos no caso do leigo, reconhecer e levar para o hospital. Que aí tempo é vida, né? Cada minuto conta. Tem que tomar muito cuidado com isso. Oi mãe, benção mãe. A mãe tá entrando aí na live. A terceira emergência que eu queria falar para vocês é a dissecção de aorta, tá? Dissecção de aorta é basicamente aquela aorta que... A aorta é um vaso sanguíneo que sai aqui do coração, né? E leva sangue para o restante do corpo. E quando ela disseca, a gente está falando que ela rasgou a aorta. Isso tem vários sinais e sintomas. Amém, mamãe, obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe você também. Dá uma dor muito forte, pessoal, uma dor muito forte, uma dor intensa, rasgando aqui, parece estar rasgando aqui o centro do peito. Pode irradiar para as costas, pode irradiar para o abdômen. E é uma dor de forte intensidade que nos livros de cardiologia é citada como uma dor lancinante, que é uma dor de forte intensidade, intensa mesmo. Muitas vezes ela pode vir associada aí com desmaio, com síncope, um déficit neurológico, então dor torácica ali de forte intensidade. E a pessoa perdeu o movimento de um dos lados do corpo, ou teve algum desvio de rima na boca, ou falou de boca torta, com a boca enrolada, as palavras saíram enroladas, sinais que a gente chama de déficit neurológico agudo. Inclusive eu comentei um pouquinho atrás aí sobre o AVC. Pensar na dissecção de aorta, na aorta rasgando. E nem toda dor torácica é infarto, né? Então, inclusive, essa dissecção, esse rasgar da aorta, é um diagnóstico assim, diferencial importante de se fazer. Por quê? Porque o tratamento do infarto é completamente o oposto do tratamento da dissecção de aorta. A dissecção ela vai rasgar a aorta e vai estar sangrando ali. Se você dá um remédio, por exemplo, que é para afinar o sangue, que é o que a gente faz no infarto, você vai piorar esse sangramento, vai sair mais sangue ainda pelo rasgo da aorta e você acaba de matar esse paciente mais rapidamente, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Como fazer para reconhecer então, né? Primeiro que dor torácica, se você não é da área da saúde, você vai levar esse paciente ou esse acompanhante seu para emergência, né? Para ser avaliado, mas aí tanto para o leigo quanto para o profissional de saúde. Como fazer para reconhecer? No exame físico dá uma característica interessante, que é assimetria de pulsos e assimetria de pressão. Então medi o pulso aqui desse lado, ó, por exemplo, na artéria radial aqui, coloquei meu dedo aqui, ó. Se o pulso de um dos lados estiver bem mais forte do que o outro, mais intenso, eu posso estar diante de uma dissecção de aorta, medindo os pulsos aqui. Assimetria de pressão, eu medi a pressão num braço, está 18 por 14, no outro está 10 por 6, ou seja, as pressões muito desiguais, né? Também pode ser um sinal de dissecção de aorta, tá? Então tem que tomar muito cuidado, é uma doença muito grave, muito agressiva, e pode matar o paciente. Muitas vezes esse paciente só vai ser salvo se não for a hora dele de morrer. Exatamente isso. E se formar um hematoma ali, ou seja, parou de sangrar porque formou um hematoma ali no lado externo da artéria. Imagina que aqui a artéria está sangrando aqui pelo rasgo, ó. Formou um hematoma aqui, que é um coágulo de sangue, e esse coágulo obstruiu ali o rasgo e obstruiu ali a passagem de sangue ali pelo rasgo da aorta. Bom dia, Tereza, bom dia, Rodrigues, Isaê Rodrigues, sejam bem-vindos aí. Encaminha essa live, pessoal, para os colegas, tá? Mesmo quem não puder ficar aqui no ao vivo, é uma live muito importante. Eu acho que falar das doenças que mais matam, né? Não é todo momento que você vai ter algum especialista falando sobre isso.
Então clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó. Encaminha aí para os colegas, para os grupos de WhatsApp, encaminha aí para os grupos do Instagram, do WhatsApp, para mais pessoas, para essa live chegar a mais pessoas. São temas muito importantes. A quarta emergência cardiovascular que eu queria falar com vocês é a embolia. Bom dia, bom dia. É o tromboembolia pulmonar. Bom dia, Zaie. Eu não entendi o nome dela. Rodrigues Zaie. É a tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar, ela acontece quando um coágulo lá se desloca da perna, por exemplo, e vai lá para os pulmões, né? Então o coágulo vai e obstrui a artéria lá do pulmão. E aí o sangue não vai passar ali onde está obstruído. E aí temos uma tromboembolia pulmonar. Muito comum em pacientes com TVP, né, trombose venosa profunda, o coágulo subir ali das pernas e ir para os pulmões, tá? Passar pelo coração, ser bombeado até os pulmões, causando a tromboembolia pulmonar. E os sintomas, além da dor no peito, que pode dar, né, no local ali que está obstruído, muita falta de ar, principalmente de início súbito. A falta de ar ali começou subitamente, do nada você estava ali parado, de repente veio uma falta de ar de origem súbita, assim, espontânea. Pode vir associado com outros sinais e sintomas, por exemplo, tosse, pigarro, pode vir com sudorese, dependendo da intensidade aí da dor, tá? Desmaio, queda de pressão. Na dissecção de aorta que a gente falou agora, inclusive agora há pouco, tem uma característica interessante, que a hipertensão é um fator de risco para rasgar a artéria, né? O sangue batendo forte ali na artéria pode fazer ele, sob alta pressão, pode fazer ele rasgar. Então picos hipertensivos são comuns. Mas na evolução da dissecção de aorta, o paciente perde tanto sangue, e o que pode acontecer? Ele ficar hipotenso, a pressão cair, tá? Que inclusive pode acontecer mecanismo similar aqui no TEP, é um outro mecanismo, a gente chama de, para os profissionais de saúde aí, o efeito behind reverso, mas pode cair pressão e também o paciente vir a síncope e aí desmaiar por conta dessa queda de pressão, tá? Fatores de risco relacionados ao tromboembolia pulmonar são os mesmos fatores que causam trombose na perna, por exemplo, uma viagem longa, uma imobilização prolongada, uma cirurgia recente, né? Uso de alguns hormônios, gestação, um pós-parto aí imediato, ou nas primeiras 3, 4 semanas, ou aquele paciente que teve alguma fratura, por exemplo, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente se for ficar imobilizado, se for ficar muito tempo aí parado, deitado no leito, tem que tomar cuidado. Os profissionais de saúde também, é um item que não pode esquecer numa terapia intensiva, o Fast Hug lá, que é o passo a passo lá da prescrição. Um deles é a anticoagulação, justamente para prevenir com que essa trombose aconteça, tá? Então, falta de ar de origem súbita, sempre tomar cuidado, principalmente com esses fatores de risco, e principalmente se vem associada a dor no peito e algum desses outros cenários que favorecem a trombose, né? Que nem eu comentei. O quinto e penúltima emergência. Bom dia, Mariaça, que entrou aí. Pessoal que estiver entrando, encaminha ali, ó, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo, encaminha aí para os colegas dessa live, nos grupos de WhatsApp, encaminha aí no próprio Instagram, tá? Essa live é importante, que eu estou falando aqui das principais emergências cardiovasculares, o que mata de fato no paciente. Então a gente ter um conhecimento disso é muito importante. A quinta e penúltima emergência que eu quero falar com vocês hoje é a tromboembolia pulmonar. Perdão, é o edema agudo de pulmões. O edema agudo de pulmões é aquele famoso líquido que se acumula nos pulmões.
Primeiro ele começa ali com uma congestão pulmonar, tá um pouquinho de líquido, aí ele vai aumentando, 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 e aí o pulmão, quando ele está tomado ali acima de 2/3, tecnicamente falando, alguns livros trazem essa definição, né? Acontece a embolia, o edema agudo de pulmão. Então uma embolia pulmonar está perseguindo, Deus me livre, está batendo a madeira aqui. Então tem líquido no seu pulmão. Se tem líquido no seu pulmão, é você tentar respirar debaixo d'água. Você consegue? Não consegue, porque está com líquido ali. Troca gasosa não acontece com líquido ali. Então, falta de ar, cansaço, a pessoa começa a suar frio, a boca vai ficando arroxeada, pode dar tosse, cianose, né, que é essa boca arroxeada, cianose e a de extremidades ou central aqui na boca, por exemplo, dá uma tosse, às vezes com uma secreção rósea, a gente chama, pode vir tosse com sangue, que o termo técnico é hemoptise, tá? Na ausculta pulmonar vai estar crepitando, ou quem não é da área da saúde, vai parecer que tem várias bolhas, blá, 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 como se você tentasse assoprar embaixo d'água. Sabe aquele som que faz as bolhas? É isso que a gente escuta, o termo técnico é ausculta, né? No pulmão dos pacientes, tá? Então a pessoa tá ali, parece estar borbulhando, está tossindo, está saindo uma secreção rósea ali na boca, secreção roseada, né? Às vezes com sangue, tá ficando cianótica, falta de ar, tá ali com dispneia, né? Que é a falta de ar, ou desaturando. Se você tiver oxímetro em casa, aquele aparelhinho que põe no dedo, você coloca no dedo lá, a pessoa vai estar com a saturação baixa, geralmente é inferior a 94%. E tomar muito cuidado em quem já tem. Bom dia, Antônio, bom dia Joanice, bom dia Antônio, sejam bem-vindos aí também. Encaminha essa live aí, pessoal, só reforçando, clica no aviãozinho aí, encaminha nos grupos de WhatsApp, encaminha aí pro pessoal do Instagram. Mesmo quem não puder assistir ao vivo aqui, muita gente entra e sai, às vezes está em horário de trabalho aí e tal. Encaminha para as pessoas assistirem depois, tá? Então quem já tem algum problema de saúde, algum problema cardiovascular, tem mais chance ainda de ter essa patologia, tá? Se você já tem o coração fraco, se você já tem uma hipertensão, alguma doença nas válvulas do coração, se você já infartou, se você teria alguma doença cardiovascular que você não pode ficar sem a medicação, você tem que tratar adequadamente e não trata, por exemplo, e apareceram esses sinais, tem que tomar cuidado. Falta de ar, tá borbulhando aqui o peito, a sensação de estar tentando respirar debaixo d'água, é terrível. Tá tossindo, uma tosse com sangue, uma secreção roseada saindo pela boca, tá? Eu costumo dar o exemplo, bom dia, abençoado, bom dia, Janice, seja bem-vinda, querida. A pessoa deita, eu costumo dar o exemplo do copo de água. Imagina que esse copo aqui, esse aqui tem até meu nome, ó. Imagina que aqui tem líquido. O que vai acontecer quando deitar esse copo? Entenderam? O líquido vai escorrendo. É isso que acontece na congestão pulmonar. Por isso que o paciente, quando ele deita, ele tem mais desconforto. Quando ele deita, ele piora a falta de ar. Muitas vezes tem que dormir em pé. Dormir em pé não, difícil dormir em pé, né? Dormir sentado ou dormir com a cabeceira elevada, dormir em pé não dá. Bom dia, Ana Tramontina, Ana, grande amiga aí, geriatra. Seja bem-vinda, querida. Só reforçando, quem não puder ficar no ao vivo, muita gente passa aqui, encaminha a live para assistir depois, salva aí, tem o link, vai ficar gravado aí no feed. Eu sei que está em horário de trabalho, muita gente não consegue ficar, mas eu ouvi muita gente mandando mensagem aqui, obrigado aí pelas mensagens, mas grava e encaminha para quem não pode ficar. Essa live é importante, não vamos deixar de assistir, por favor. Essa live aqui pode salvar vidas, hein, pessoal? Então, bom dia para quem está ficando, para quem não está também, sejam muito bem-vindos. Então, a embolia
a congestão pulmonar, o edema agudo de pulmão, pessoal, tem que tomar esse cuidado, tá? Então, começou a apresentar esses sintomas, procura um atendimento médico. Não vai ficar lá vacilando, não vai ficar lá esperando a coisa piorar, não. Você já está pior, já está ruim, você não está conseguindo respirar, está tossindo rosado, está com cianose, com aquela roxidão ali em volta dos dedos ou na boca. Tem que tomar cuidado, tem que ir para o hospital, tá? Isso aí não é doença para se tratar em casa, não. E a sexta e última, por hoje, né? Acho que vocês já estão enjoados aí de ouvir minha voz. São as arritmias. Tá? As arritmias e outras emergências cardiovasculares que a gente vai falar depois. Mas as arritmias, no geral, elas são as irregularidades dos batimentos cardíacos, né? Eu sou arritmologista e tem muita gente que me procura por conta de arritmias, por conta disso que eu vou falar agora. E está certo, não é doença também para se tratar em casa, tá? Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Não é doença para se tratar em casa. E arritmia cardíaca, pessoal, é a irregularidade do batimento cardíaco, tanto para mais quanto para menos, tá? Tem gente que associa muito a arritmia às taquiarritmias, né? Quando o coração acelera, mas o coração muito lento, as bradiarritmias, também tem que tomar cuidado, também faz parte das arritmias. Qual que é o valor normal da frequência cardíaca? Numa situação habitual, numa situação normal, 50 a 100, tá? Faz muito tempo que deixou de ser 60 a 100, hoje é 50 a 100. Nós temos atletas aí que têm frequências cardíacas muito mais baixas, que têm um predomínio autonômico do sistema nervoso parasimpático. Quem não é profissional de saúde não se preocupe com isso, às vezes eu falo alguns termos técnicos, porque tem profissional de saúde aqui assistindo. Vai ter o predomínio aí de uma frequência cardíaca mais baixa. E nem toda frequência cardíaca baixa é doença, assim como nem toda frequência cardíaca alta é doença. Mas você sabe disso? Por isso que precisa arrumar um cardiologista, um arritmologista para estar investigando melhor. Alguns sintomas aí que podem tomar cuidado no caso das arritmias, tanto na brade quanto na TAC. É quando elas vêm associadas a dor torácica, falta de ar, confusão mental, aquele déficit neurológico agudo lá, que eu falei lá no item lá do AVC, depois que quem não assistiu, a live vai ficar gravada, pode estar vendo depois, tá? Porque às vezes o coração está batendo tão lento ou tão rápido que não está dando tempo de mandar o sangue suficiente para o coração, para o cérebro. E aí acontece que a pessoa desmaia, tem sintomas neurológicos, não nutre adequadamente o músculo cardíaco, acaba tendo dor no peito, não nutre adequadamente os pulmões, tem falta de ar, pode dar uma fraqueza intensa, queda de pressão, né? O músculo cardíaco precisa de energia, precisa de oxigênio e nutrientes para contrair. Se ele não está tendo adequadamente isso, a gente acaba tendo sintomas relacionados a isso, né? Então, hipotensão, dor torácica, rebaixamento do nível de consciência, choque, que é aquele estado aí de hipoperfusão intensa, ou seja, não está chegando sangue adequadamente nos seus tecidos, ou está chegando, mas às custas de uma força intensa do coração, sabe? Então tem que tomar cuidado, tá? Então lembrar que frequência cardíaca abaixo de 50 ou acima de 100, eu preciso me policiar, eu preciso me atentar a esses sinais e sintomas. Outra pergunta clássica: precisa estar alterada minha frequência cardíaca? Eu posso ter uma arritmia com uma frequência cardíaca entre 50 e 100? Bom dia, Mariana, bom dia, João, sejam bem-vindos aí. Clica no aviãozinho aqui, gente, encaminha essa live para as pessoas que você ama, para os grupos de WhatsApp, para o Instagram, tá? Para quem não me conhece, sou o Dr. Bruno Pinotti, sou cardiologista e arritmologista, e essa live aqui pode salvar vidas, então não deixe de encaminhar para as pessoas que você ama. Eu sei que está em horário comercial, estou reforçando isso aqui, mas a live vai ficar gravada, vai ficar lá no meu feed, não deixe de assistir, tá? Então, qual que é a resposta? Existe arritmia com frequência cardíaca normal?
Lembra que eu falei lá no começo? Lembra que eu falei lá no início da live, dessa apresentação da emergência? Bom dia, Tatiana, Tati, minha amiga aí vascular. Pessoal, a arritmia é uma irregularidade do ritmo cardíaco. Lembra? Se eu estou com uma frequência de 80, mas o meu ritmo cardíaco está irregular, está batendo de uma forma descompassada, ou até compassada, mas de vez em quando ele dá umas batidas a mais, o que acontece com quem bate a mais? Precisa descansar mais, não é? Você, quando trabalha mais, não precisa descansar mais? Seu coração também. Então você precisa descansar mais. O que vai acontecer? O coração vai dar umas falhadas, ou vai estar batendo de uma forma irregular, mas com a frequência cardíaca normal. Arritmia. Então não precisa ser só BRAD, que é abaixo de 50, ou só TAC, que é acima de 100. Então as arritmias também podem acontecer com a frequência cardíaca normal. Tá bom? Respondido? Então na arritmia o nome do ritmo importa, sim, a gente precisa entender, mas a estabilidade ou instabilidade importa mais ainda. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque não é só o número que você tem que avaliar. Lembra que um atleta pode ter uma frequência aí de 35, 40 e estar normal. Frequência cardíaca do Neymar, por exemplo, na base de 35, 37, é um atleta. Entenderam? Então não é só a frequência cardíaca que importa, inclusive nós podemos ter arritmias com frequência cardíaca normal, como eu falei. Bom dia, Clary. Bom dia, Jonice. Obrigado, querida. Então já estamos caminhando para a parte final da live. Muita gente entrou aí, teve que sair. Eu sei, eu entendo pelo horário, mas eu quis fazer uma live aí adicional para vocês. Vou começar a fazer aí a pedidos com mais frequência, tá? E quem não puder assistir no ao vivo, pelo menos encaminha a live nos grupos de WhatsApp. Quem tá aí, ó, encaminha nos grupos de WhatsApp e no próprio Instagram, né? Parabéns, obrigado, Joanice. Então vamos resumir, vamos fazer um resumão agora para a gente encerrar, hein? Sinais e sintomas que não podem ser ignorados. Obrigado, João. João Rezende começou a me seguir. Caminha essa live aí, João, seus amigos, colegas do Instagram e do grupo de WhatsApp. Sinais e sintomas que não podem ser ignorados, pessoal. Então vamos repassar. Os principais que a gente falou. Dor no peito aí, principalmente associada com sudorese fria, né, que irradia para a mandíbula, para as costas, para os membros, né? Falta de ar, que a gente vai pensar no infarto agudo do miocárdio, ou até em quê? Dissecção aguda de aorta. A dissecção tem aquela característica de dor lancinante, de uma dor de forte intensidade que irradia para as costas, e na dissecção, que é a aorta rasgando, vai ter o quê? Assimetria de pulsos e de pressão, né? Ou seja, um pulso vai estar mais forte de um lado do que de outro, a pressão vai estar bem descompassada uma para outra. Estou compartilhando a live. Obrigado, Janice. Amém, querida. Muito obrigado. Compartilha mesmo aí, pessoal, assistir. Então, terminando aqui a revisão. Falta de ar súbita, falta de ar de início súbito. Eu tenho que tomar cuidado com TEP, né, tromboembolia pulmonar, principalmente paciente com fator de risco aí para trombose, viagens prolongadas, cirurgias recentes, imobilização, fraturas, gestação, tudo que a gente comentou, tá? A boca torta, enrolada, que é o desvio de rima, né? A fala enrolada, o déficit da movimentação tanto dos braços quanto das pernas, aí lembrar do AVC, tá? Lembrar da falta de ar aí, piora quando deita, né? Insuficiência cardíaca ou edema agudo de pulmão, que é a pior fase da insuficiência cardíaca. Aliás, tem a terceira pior fase, que ainda tem o choque cardiogênico, que é a fase pior, mas isso é um detalhe para quem é da área da saúde. Uma falta de ar que a gente chama de ortopneia, que ela piora quando se deita, né? E confusão mental, queda de pressão associados, tá? E palpitação ou não, tonturas, desmaios aí, fraqueza intensa, né? Hipotensão, para lembrar aí das arritmias.
E lembrar que as arritmias não são só números, tá? Mas sintomas e a gente vê se está estável ou não o paciente. Por quê? Porque existem arritmias com frequência cardíaca normal também, e não é só porque está abaixo de 50 ou acima de 100 que eu vou ter uma arritmia, certo? Então essa é a revisão que eu queria fazer com vocês. Só para lembrar para quem está aqui e para quem vai assistir depois, também eu sou o Dr. Bruno Pinotti, sou cardiologista e arritmologista, também com formação em terapia intensiva e cardiointensivismo. Trabalho na atuação do ensino com a área médica, principalmente, tá? Tem meus planos de acompanhamento aí. Quem passar em consulta comigo e precisar, tem o link lá na bio. Eu acho que nós deixamos o link aqui também na live, mas tem o link lá na bio do meu Instagram, tá? Quem quiser marcar a consulta, meus planos de acompanhamento, eu explico tudo por lá também como é que funciona. E para os pacientes, né, que precisam de um acompanhamento aí de doenças cardiovasculares ou de outras arritmias, e para os pacientes, para as pessoas que são da área da saúde, principalmente médicos aí que dão plantão, e internos aí do 5º e 6º ano de medicina, eu tenho aí a mentoria BEAT, que é uma mentoria BEAT, né, também está no link da minha bio, e lá eu faço acompanhamento aí por 12 meses aí no médico plantonista, para ensinar para ele as condutas no plantão, para ajudar, para discutir casos, eletros, enfim, para dar todo um suporte aí, uma retaguarda nos plantões, tá bom? Pessoal, se não tem dúvidas, obrigado Mariaça, obrigado a todos aí que participaram, obrigado Joanice, obrigado a todos que entraram, muito obrigado mesmo, Deus abençoe o dia de vocês, tá? Um ótimo abençoado dia, e lembrar de encaminhar essa live, eu tenho um aviãozinho aqui, para as pessoas que não assistiram, que ela vai ficar gravada lá no meu feed. Forte abraço aí a todos, qualquer dúvida pode mandar lá no meu direct também, estou à disposição. Valeu pessoal, um abraço.